Então, boa noite, patentes. Como vocês estão? Acho que vocês estão um pouco cansados da minha voz, mas a gente está gravando aí uma série de podcasts que vai sair um por semana. Eu espero que vocês gostem de verdade do nosso projeto. Hoje a gente, depois de 2 filmes, a gente resolveu falar um pouco da nossa história, né? Do que Sim. aconteceu com a gente de sobrenatural, né? Seja em casa, seja, né, no caso na rua, num terreiro, seja onde for, né? Eu quero começar aqui primeiro apresentando nossos integrantes oficiais aí, os mais brabos. Fala aí, Sinclair. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. E o grandiosíssimo italiano, a gente tem que deixar isso De nada, registrado. Amorelli. Fala aí, Amorelli. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia, boa sorte. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Se você se está assistindo de madrugada, vai ser bem melhor. Vai dar aquela sensação de pelo menos um medinho, né? Então, eu vou começar contando aqui uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu acho que foi uma das coisas que mais me impactou mediante ao sobrenatural. Bom, tava lá eu indo para Bangu. Para quem mora no Rio de Janeiro, Bangu fica um pouco distante da Penha, né? Eu estava indo para Xerém, na verdade, não para Bangu. Fica mais distante ainda, né? Fica distante da Penha. E eu fui com a minha mãe e com a minha suposta avó de consideração, né? Esse dia a gente estava... Minha mãe ia orar na casa de uma família. E como minha mãe, a gente é de tradição cristã, evangélica e tal, então a gente, tipo assim, foi orar, foi, né, agradecer ali a Deus por aquela família e tal. E a gente chegando lá, tudo bem, a gente orou pelaquela família. Do nada, minha avó de consideração foi parada na rua por uma senhora, e ela conhecia essa senhora, e falou: quanto tempo e tal. Então, vocês poderiam orar pelo meu filho? Aí, pô, já estamos aqui para orar, vamos orar também, né? Bom, a gente estava na porta da casa da mulher, e minha mãe estava conversando com a mulher, minha avó também. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito comunicativa, ao contrário de mim, sempre foi tímida, assim, quando eu coloquei o pé na porta, eu estava com também acho que uns 15 anos, 16, não lembro. Eu olhei para cima e parecia nítido. No terceiro andar da casa tinha vultos. É como se aqueles vultos andassem de um lado para o outro, sabe? Bum, bum, bum. E a gente ficou com, tipo assim, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu nunca vi isso na minha vida. O que está acontecendo? A gente entrou na casa. Nisso que a gente entrou na casa, tinha um rapaz assim, já olhando pra gente, fixo. Aí a moça falou assim: gente, ele é mudo, eu peço desculpa pra vocês, mas ele é mudo, ele não fala, de maneira nenhuma ele fala. Nem aqueles grunhidos, nem nada, aqueles normalmente que o mudo faz, que muita gente morre de rir, a gente não, a gente respeita muito. E ela, tudo bem e tal. E minha mãe foi se apresentar pro rapaz. Aí, tipo, dá a mão, né, pelo menos, né? E o rapaz olhou pra minha mãe, aí não deu a mão pra ele. E minha mãe ficou achando muito estranho. Aí a senhora falou assim: vocês podem fazer uma oração? Mãe, claro. Minha mãe virou... Isaías nessa hora. É. Claro. Minha mãe virou e começou a orar. Isso que começou a orar, o cara que era mudo começou a gritar: sai daqui, sai daqui. Aí eu comecei a olhar, olhei pra minha mãe, já tava tudo fechado, tá ligado? Eu tava com medo desgraçado. Aí minha mãe virou pra mim assim: começa a orar. Eu estendi a mão, com o olho meio aberto, meio fechado, comecei a orar, com medo do cara, sei lá, fazer alguma coisa. O cara entrou no quarto dele e começou a gritar: sai daqui, sai daqui. E ele começou a arranhar a porta
arranhar a porta com a mão. E, tipo assim, a gente ficou assim espantado. Depois minha mãe, aí ela começou a orar tipo, na porta pelo rapaz e tal. Aí aquele barulho tipo, da porta arranhando passou. Mas eu ouvia grunhidos, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu vou sair com a minha mãe. E a moça falou assim, gente, ele é mudo. Aí eu falei, pô, tá de sacanagem. Depois desse dia, aí eu comecei realmente a duvidar assim, do sobrenatural. Tipo assim, é uma coisa que aconteceu muito comigo, sabe? Uma coisa tipo, que me marcou muito. Fala aí, Júlio, pra você. Ah, não, Sancler, vamos começar com o Sancler. Fala aí, e pra você, que um evento aí sobrenatural que aconteceu? Cara, então, é o que eu tava falando com vocês aqui em off, né? Que as situações que eu passei, elas sempre foram muito leves, né? Relativamente leves. Teve até alguma situação pesada, mas eu não vou contar essa daqui não, eu vou falar as mais leves. Mas esse mudo era falante. Caraca! Então, cara, eu moro numa casa, né? Num apartamento, na verdade, já tem muito tempo. Basicamente, desde a minha infância toda foi dentro desse apartamento. E eu sempre tive esse lance de você sentir a energia do lugar, você sentir quando tem alguma coisa perto, quando tem alguma coisa para acontecer. Quando eu era muito moleque, eu tinha muita dor de cabeça, eu voltava para casa muitas vezes, e isso daí é real, né? Eu não mentia nas dores de cabeça, tinha muita gente que fazia isso, né? Falava que estava com dor de cabeça para vir mais cedo. Quando a gente é criança, a gente tem um pezinho na mentira, mas eu realmente sentia, a minha cabeça parecia que ia explodir, e vinha alguns lapsos de algumas coisas que aconteciam, né? Que iam acontecer, e depois aconteciam, e eu não entendia aquilo muito bem. Então a minha vibe, ela sempre foi um pouco mais leve nesse sentido. Hoje já não acontece tanto assim, de vez em quando ainda acontece. Mas o que eu vou falar aqui logo no começo é de uma aparição que tinha aqui na minha casa. E eu ficava assustado quando eu era mais novo. E até minha família também nem sabe que eu via e tal. Mas não sei se vocês já entraram, acho que vocês já entraram aqui, né? O Júlio, pelo menos, acho que já entrou, né? Às vezes eu tenho certeza. Não sei o que vocês sentiram do ambiente, mas eu sinto que o meu ambiente aqui ele é pesado. Ele tem um passado aqui a família que morou aqui anteriormente era muito envolvida com lance de drogas, coisas assim. Eu sinto que tem algumas coisas presas. E quando eu era moleque, era muito pequeno, eu olhava para a escada e eu tinha medo de olhar para a escada. Era muito bizarro, até fico arrepiado por falar disso, porque parecia que tinha alguém subindo a escada, cara. Sempre que eu olhava para a escada, tinha alguém de terno, era uma pessoa, alguém de idade, né, um velho, que subia a escada, andando normalmente, eu via aquela pessoa normalmente, parecia que eu estava vendo, assim, como eu vejo vocês, entendeu? Era muito claro. E a partir dali eu comecei a acreditar mais nesse lance sobrenatural. E ela vinha andando na minha direção, eu fugia com o olhar, mas quando eu voltava para olhar para a escada, tinha sumido, aquela coisa ali tinha desaparecido. E eu nunca entendi muito bem o que aconteceu, sabe? Eu não sei exatamente o que aconteceu nessa casa, nesse ambiente. Eu sei que teve um passado muito forte com drogas, a família que morou aqui ela era muito envolvida, tinha muita briga, muita confusão, mas eu nunca parei para pensar se aconteceu morte, se teve alguma coisa desse tipo aqui dentro. Mas eu passei praticamente minha infância toda tendo essas dores de cabeça e essas visões de coisas que iam acontecer. Às vezes eram coisas que iam acontecer e depois realmente aconteciam e me surpreendia. Ou então era esse homem, que depois de um tempo parei de ver, que ele vinha subir na escada, ele estava todo de preto, e era um senhor de idade já. E foi esse daí, esse é o meu primeiro lance assustador. Hoje aconteceu um lance bizarro também, que eu estava meio que quase dormindo, e eu tenho uma ligação muito forte com o meu gato, né? Tem até a sugestão de que o gato eles têm poderes místicos e tal. E ele fica a maior parte do tempo dele no quarto aqui junto comigo, mas hoje ele estava na sala, com um tempão lá na sala. E aí eu fui e falei, cara, eu vou testar uma parada aqui para ver se dá certo. É até umas coisas que a gente aprende em algumas ordens iniciais, que eu falei, cara, eu vou testar isso daqui. E eu comecei a pensar
na vinda dele pro quarto, como se eu estivesse chamando, sabe? Eu me visualizei chamando meu gato para dentro do quarto e me surpreendeu, porque quando eu terminei a visualização, ele veio pela janela. E nessa visualização que eu mentalizei ele subindo na janela, do jeito que ele veio, e deitando no meu pé. E foi o que ele fez. Eu falei, caralho, que coisa bizarra, mano. Mas é isso, as coisas que acontecem comigo, elas são mais leves nesse sentido. Mas esse lance do cara subindo a escada foi um negócio que me assustou muito durante grande parte da minha infância. Porque sempre que eu olhava pra escada, esse cara tava subindo. E eu nunca consegui descobrir o porquê. Não sei se é alguma energia ligada à casa, se é alguma energia ligada a mim. Mas ao mesmo tempo que eu me incomodei muito, eu também passei a perder o medo dessas aparições. Então hoje eu já encaro com mais normalidade. Mas era bizarro. Também, não falando que seja, né? Hoje eu tava com um grupo espírita, amigos meus, né? E, tipo assim, eles estavam falando sobre o lance de obsessão, né? Lance de vidas passadas, obsediar, pode ser coisa da casa, né? Que seja mais provável, mas também pode ser uma obsessão da sua vida. Não pode ser. Quem dirá? Mas e aí, Júlio? Pois é, chegou minha vez. E ela? Cara, então. Agora o nível vai lá em cima. Não, que... Então, cara, nunca tinha acontecido nada comigo, né? Até o dia em que minha família decidiu se mudar para Madureira. Madureira é um bairro muito comum aqui do Rio de Janeiro, na cidade do Rio. E quem é do Rio de Janeiro que vai ouvir esse podcast vai saber do que eu estou falando, vai saber qual é o bairro que eu estou falando. O bairro é marcado por um grande comércio, um grande número de facções criminosas, um grande índice de assalto, de criminalidade. Isso é o Rio de Janeiro todo. Pois é. Madureira é Madureira. Madureira é Madureira. Mas beleza, a gente se mudou para aquela casa. A casa tinha 2 andares, era uma casa grande. Mas eu sempre me surpreendia com o valor do aluguel da casa, que estava muito abaixo de uma casa comum, né? E aquilo sempre me chamou atenção, de uma forma que eu já havia até perguntado para os meus pais o porquê desse valor ser tão baixo, e o argumento era sempre de que estava muito próximo ali das facções criminosas e tudo mais. Beleza. Aceitava e vida que seguia. Só que pela casa ser muito grande, a gente, quando está num cômodo da casa, a gente sempre ouve ruídos em outro cômodo, né? E esses ruídos, para mim, eram comuns. Até porque eu era rodeado de vizinhos, né? Eu morava numa vila. Então, para mim, era muito comum ter ruídos em outro cômodo da casa, até porque poderia ser algum vizinho fazendo alguma coisa, movendo alguma coisa. Tudo bem. Até aí, sem estresse. Até aí, sem problema. Até uma vez que eu cheguei do colégio, estava no ensino médio ainda, e fui para o segundo andar, que no segundo andar ficava o meu quarto, o banheiro e o quarto dos meus pais. E embaixo a sala e a cozinha. Eu, no computador, ouvi a porta abrindo e o mesmo barulho como se a minha mãe tivesse chego do trabalho, né? Eu lembro que meia hora se passou, 40 minutos se passou e ela não subia. E eu ficava pensando assim, mas ela não chegou, por que ela não subiu ainda? Quando deu 1 hora a mais daquele ocorrido, eu ouvi de novo o mesmo barulho. E era quando ela tinha chegado de fato. Então, assim, nessa casa, eventos dessa linha começaram a acontecer, né? Só que eles foram se intensificando, assim mesmo como havia dito no último podcast sobre atividade paranormal. Por que aquele filme impressionou tanto? Porque chegou muito próximo da realidade que eu vivi.
Não querendo prolongar muito, porque eu vou passar de novo a palavra para o Isaías, porque eu tenho muito mais coisas para contar dentro dessa casa, mas eu vou contar algo que aconteceu após isso, né? E uma certa vez, nessa mesma casa, o meu mesmo ritual para dormir é o seguinte: eu tomo meu banho, eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta, desligo a luz, apago a luz, sento na cama, desligo a televisão e deito. Esse é o meu ritual de descanso todos os dias. E uma certa vez, eu fui fazer a mesma coisa como fazia diariamente. Só que de surpresa, depois que eu tinha deitado a minha cabeça no travesseiro, eu escuto uma menina gritando no meu ouvido assim: Como? Mano, já teria saído dali voando, meu Deus. Eu lembro que nesse dia eu dei um pulo assim da cama, sabe? No susto que eu levei, eu rapidamente liguei a televisão rápido e olhei para todos os cantos possíveis do quarto, levantei, liguei a luz e fiquei olhando para o quarto, me perguntando o que foi isso. Mas sentei, fiquei assistindo televisão, me distraí, o sono bateu, eu consegui dormir. Os eventos que vão acontecer depois disso, eu vou contar depois. Eu vou passar a palavra para o Isaías. Então vamos só melhorar um pouquinho a frequência. Tipo assim, vou terminar com uma história de uma das minhas incorporações, né? Mas vou colocar uma levinha, né? Uma história levinha. Uma história, tipo, sempre aconteceu na minha vida, né? E o que eu não posso reclamar. Quando você é evangélico, existe a igreja, né? Principalmente pentecostal. Existe a igreja que você vai lá e adora a Deus e acontece várias coisas e tal. E existe um lugar chamado monte. Aqui no Rio de Janeiro também tem um monte de lugar e você vai no monte. Hoje as igrejas são muito modinhas, né? Na época que eu era da igreja, era um fundo de quintal que acontecia mil e uma coisas e tal. Nenhuma dessas vezes que minha mãe estava em casa e a gente estava passando um pouco de necessidade, entre aspas, né? E tipo assim, minha mãe falou assim: vou no monte, eu vou orar. Eu era pequeno, né? Minha mãe sempre conta isso pra mim. Eu tinha uns 5 anos por aí. E a gente, tipo, vamos pro monte, meu irmão. Falei, bora. Meu irmão já era mais velho, meu irmão tinha 10 e falou, vou ficar com meu pai. Aí não. Oi? Ele falava, não, vou ler Nietzsche. Vou ler Nietzsche, com 10 anos. O Thiago falava, vou ler Nietzsche. Tem que ler Schopenhauer, Dostoiévski, não dá. o meu irmão falou, não, vou ficar em casa. Aí eu falei, seu bobão, eu vou para o monte, eu vou pedir, e eu tava sem sapato. Na época, as coisas eram mais baratas, minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai eu ganhava um pouco. E eu falei assim, eu vou ganhar um monte de sapato, e os sapatos vão ser só meus, e eu não vou te dar meus sapatos. É inveja gospel, né? Egoísmo, orgulho gospel. E eu me lembro que eu subi um monte e estava fazendo, que minha mãe contou, estava fazendo sol nesse dia. E, tipo assim, subia um monte com sol, aquelas coisas, né, meu amigo? Eu não era tão preguiçoso quanto sou hoje, mas a gente subia um monte e a gente orou, a gente agradeceu a Deus. E minha história é bem curta, que eu vou falar para vocês, mas a gente desceu um monte. E ali eu fui, tipo assim, eu acho que foi um dos meus primeiros eventos, assim, sobrenaturais, né? E quando eu cheguei na porta de casa, é naquele quintal, o Sancler, que a gente vivia, lembra? Na vila? Na vila, a gente vivia naquela... Lembro. Então, na porta... Bons tempos. Porta da vila tinha sapato, mas tinha muito sapato. Tipo assim,
Sabe aqueles pares de 50 pares de sapatos diferentes? Com vários sapatos diferentes. E eu falei assim, meu Deus do céu, muito sapato, muito sapato. Aí minha mãe pegou os sapatos, botou na gente. Eu e meu irmão somos muito magrinhos, né? Agora eu não tô tão magro, tô malhando, tô me esforçando, né? A gente sempre foi muito magrinho. E, tipo assim, os pares de sapato, normalmente, as roupas e tal, algumas roupas que cabiam no meu irmão, cabiam em mim. E às vezes vice-versa. Por mais diferente da idade, como a gente era muito magrinho, eu acho que o pé acompanhava, não sei dizer. Tipo assim, alguns cabiam, outros não, né? Eu não sei dizer isso. Mas quando eu cheguei, minha mãe pegou os sapatos, minha mãe testou em mim. Aí foi, né? Aí eu falei, meu Deus, eu ganhei muito sapato. Aí eu fiquei dando língua pro meu irmão. Aí minha mãe pegou e testou no meu irmão, os sapatos. Gente, é papo de 50 sapatos. Os 50 só couberam em mim. Nenhum sapato. Nenhum. Pergunta. Eu vou chamar minha mãe para esse podcast. Nenhum. Contos da Tia Rose, o nome vai ser. Nenhum dos sapatos couberam na minha mãe. Nenhum. No meu irmão. Nenhum dos sapatos. Aí eu falei assim, cara, como isso é possível? E na época, como a gente recebeu muito, minha mãe doou muito, muito sapatos. E minha mãe falou assim, isso para você esquecer que Deus é teu pai. Deus é a pessoa que está mais presente. Então é meio que, eu acredito, porque eu vivencio muito isso. Né? É só para alegrar o clima aí, para a gente começar no terror brabo aí. E na minha próxima história, a última, né, que eu vou contar, vai ser sobre o dia que eu incorporei pela primeira vez. Vai lá, Sinclair. Cara, então, eu tenho um amigo de infância, né? Que hoje a gente já não se fala mais tanto, mas eu sou dessa pessoa, eu sou desse tipo de pessoa. A gente pode não se falar por meses, por anos, mas a consideração que eu tenho pelas amizades que eu construí na infância, que foram muito poucas, eu mantenho esse laço, entendeu? É assim com você, e assim com um amigo meu também, a gente fazia muitas coisas juntos, cara, porque a gente gostava de experimentar muitas coisas juntos em brincadeiras, quando a gente era menor. E uma vez, né, a gente estava lá, na casa dele, né, e tinha as crianças da vizinhança também, né, que morava ali próximo, e a gente brincava juntos e tal, e a gente teve uma bela ideia de fazer um jogo daqueles espíritos. Não lembro qual era o jogo agora, não era o jogo nem do Pop, nem do Compasso, era um outro jogo, não lembro, não me recordo, porque eu era bem moleque, mas eu lembro que eu era o cético do rolê. Mesmo acontecendo aquelas coisas que eu já mencionei aqui no primeiro caso, né, de eu vendo aquelas coisas, daquele cara subindo a escada e tal, no meio das outras pessoas eu tentava me passar por cético, e eu tentei me passar por cético. E aí a gente tava lá jogando e tal, assim, e em determinado momento, o jogo, né, perguntou se a gente acreditava que aquilo ali estava acontecendo, que aquelas manifestações estavam acontecendo. E aí todo mundo concordou, e eu falei, não acredito. A porta do quarto, eu nunca vi isso, cara. Porque a porta abrir é um evento legal, porque o vento pode bater, né? Então, assim, você tem como explicar. A porta abriu porque bateu o vento e tal. A porta do quarto estava encostada na parede, ela fechou numa força que na hora eu comecei a chorar, cara. Foi bizarro. Eu era criança e eu não sabia a minha reação. E todo mundo ficou espantado ali. E eu falei, não, cara, agora eu acredito. agora agora que fechou, eu acredito, porra. Não, se tivesse aberto, eu ia tentar me manter cético, né? Falar, pô, não, faz outra coisa aí, sei lá, quebra um vidro. Mas então, essas situações, elas mexeram muito comigo. E depois dessa época, né, depois de quando eu era criança, assim, eu não me lembro de nada tão absurdo que tenha acontecido nesse sentido. Eu tenho muito lance de ver as coisas. Às vezes é em sonho, às vezes é uma intuição,
que me alerta sobre determinada pessoa e aí eu me afasto daquela pessoa. Essas coisas acontecem muito comigo. Mas de manifestações físicas, eu me lembro apenas desses dois casos, que foi do cara subir na escada e desse caso específico, cara, que pra mim foi muito bizarro. Eu até hoje não consigo explicar. Até hoje, quando eu encontro esse amigo meu, a gente volta nesse assunto, porque foi algo que marcou todo mundo. Embora ali a galera já acreditasse em algumas coisas, eu acho que quando a porta bateu, eu acho que tipo quebrou todo mundo. Que aí, até então a gente pensava que era uma brincadeira comum, né? Embora eles acreditassem, a gente pensava que era uma brincadeira comum. Eu acreditava que tinha alguém enganando a gente ali, tentando manipular o jogo, mas o lance da porta não me desceu até hoje. É um negócio assim, que eu achei muito assustador. E foi isso. E o meu último, ele é um caso mais leve mesmo, aí depois eu vou contar. Que são dois casos, na verdade, um se emenda com o outro, mas é isso. Esse foi o caso, não foi o que mais me assustou, mas foi um dos que mais me assustou. Me espantou muito, porque a porta batendo foi com uma força, não foi o vento que fez. Então, assim, foi foda, na hora foi foda. Brabo, brabo. Vai lá, Julião. Pois é. Depois dessa bendita menina gritar no meu ouvido, eu lembro que a gente entrou em uma época de muito calor. Vocês quem mora no Rio deve saber que nem épocas de verão, o calor aqui é insuportável, mas é muito quente, muito quente. E eu sou uma pessoa que por neura minha, porque eu gosto mesmo, ou porque eu não gosto, é de dormir de porta aberta. Nunca gostei de dormir de porta aberta. Né? E nessa época, como estava muito quente, não tinha como não dormir de porta fechada. Aliás, não tinha como não dormir de porta aberta, perdão. Porque estava muito calor, muito calor. Então, assim, eu tive que fazer isso. Eu tive que optar por dormir de porta aberta, mesmo não gostando. E eu sei que todo mundo já passou por esse evento. Já tem, como é que se diz? Explicação científica para esse evento, né? Mas todo mundo sabe que quem já passou por esse evento sabe como é a experiência, como é uma experiência muito mais próxima do sobrenatural do que do psicológico, né? Que é a experiência da paralisia do sono. Eu tenho certeza que vocês dois já tiveram essa experiência e quem está nos ouvindo também. Com certeza. Essa paralisia do sono, ela foi assim. Eu lembro que eu acordei no sonho, né? Eu estava sonhando, eu acordei, eu sabia que eu estava sonhando, mas eu não conseguia acordar. Eu simplesmente não conseguia acordar. Eu tentava acordar de qualquer maneira e simplesmente nada acontecia. Meu corpo pesava sobre a cama, eu conseguia ver todo o quarto escuro, porque se você, depois de um tempo, você estiver no escuro depois de bastante tempo, você começa a enxergar as coisas. Né? E como eu estava no escuro há bastante tempo, porque eu estava dormindo, eu conseguia ver tudo no quarto. Mas não conseguia levantar, não conseguia falar. E aquilo me soava um pânico horrível. Né? Até que eu consegui acordar, consegui despertar. Beleza, consegui despertar. Só que no dia seguinte, ainda estava no período de grande calor, de muito calor. E eu fui dormir de porta aberta novamente. Lembrando que eu estou falando da mesma casa, tá? Da mesma casa onde a menina gritou no meu ouvido e que eu ouvi aquele fenômeno da minha mãe chegando antes, só que não era ela, sabe lá quem era. Sabe lá quem seria. Mochila de criança. O Zé Lelé. Na segunda noite, eu lembro que eu fui dormir de porta aberta novamente e tive novamente a paralisia do sono, 2 noites seguidas. Só que dessa vez, eu acordava no sonho, sabia que estava dormindo e pensava comigo assim: de novo isso?
Só que dessa vez eu conseguia levantar da cama com muito esforço mesmo. Parecia que um imã me puxava para baixo. Isso no sonho. Eu conseguia levantar da cama e eu conseguia olhar para a porta. A porta estava aberta. Só que eu conseguia ver tudo no quarto, né? Só que o fundo da porta, o que tinha para depois da porta, eu não conseguia enxergar. Era tudo escuro. Era como se fosse um breu, assim, sabe? Que eu não conseguia enxergar a parede depois da porta. Era tudo escuro. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu tentava gritar, eu tentava chamar alguém e não conseguia. Nada saía da minha voz. Beleza. Eu consegui acordar. Isso na segunda noite. Eu olhei para a porta e com medo, mesmo com aquele calor todo, eu fechei a porta. Voltei a dormir. Mas aí a gente tem a terceira noite. Aí você vai me perguntar assim, mentira que você teve essa paralisia do sono pela terceira vez seguida. E sim, eu tive. Só que dessa vez eu fiz um teste. Eu coloquei o celular para despertar 1h da manhã. Porque o que eu ia fazer? Eu ia dormir de porta aberta, né? Não, eu ia dormir de porta fechada. Quando desse 1h da manhã eu ia acordar, abrir a porta e dormir de novo, para ver se realmente o problema estava na porta. E eu fechei a porta para dormir. Fechei a porta para dormir. E coloquei o celular para despertar. Antes do celular despertar, eu tive a terceira paralisia do sono. Só que dessa vez eu conseguia levantar com mais facilidade da cama, só que eu não conseguia, toda vez que eu tentava levantar, assim, andar, eu tinha que andar me esgueirando pelo guarda-roupa, porque eu não conseguia andar direito, porque o meu corpo pesava para baixo. Olha, só de lembrar disso eu me arrepio, porque foi uma sensação tão ruim. E eu só lembro que eu ficava de frente para a porta e a porta estava aberta no sonho. Lembrando que eu tinha dormido de porta fechada. A porta estava aberta no sonho. E eu olhava para depois da porta e não conseguia ver nada. Não tinha corredor, não tinha nada. Era só preto, breu, não tinha nada depois da porta. E eu tentava gritar, eu tentava chamar alguém, eu tentava falar alguma coisa e nada saía da minha garganta. Consegui acordar. Lembra que eu tinha dormido de porta fechada nessa terceira noite? E tive a paralisia do sono, sonhando que a porta estava aberta? Quando eu acordei dessa terceira paralisia do sono, antes do despertador tocar, que eu olhei para a porta estava aberta. Quem abriu a porta? Eu lembro que no dia seguinte eu fui falar com a minha mãe e perguntei para ela: mãe, você abriu a porta do meu quarto ontem à noite, quando eu estava dormindo? E ela disse: não. Eu simplesmente apaguei, eu não abri porta nenhuma. É isso aí, rapaziada. Então, Vocês assim, tentam dormir. Ele chegou pra mãe dele, mãe. Vocês tentam dormir. Ele chegou pra mãe dele, mãe, então a partir de hoje eu vou tirar a porta do meu quarto. Então, assim, toda vez que me falam sobre paralisia do sono, eu lembro desse acontecimento e não subestimo a capacidade ou a veracidade que isso tem com relação ao mundo espiritual. Entendeu? Foi uma das coisas mais bizarras que me aconteceram lá, porque ainda tem uma pior. Mas eu vou passar a palavra para o Isaías. Que vai deixar por último. Vamos lá, o dia que eu incorporei. Bom, nessa época eu frequentava um centro espírita. Não que isso estivesse de veras ligado, né? Mas eu frequentava um centro espírita. Se vocês quiserem visitar, né? É ali em Irajá, se chama Anália Franco. Procurem no Google que vocês acham rapidinho. É muito bom, realmente, ali. Eu estava em casa
E, tipo assim, uns amigos meus ficavam muito no meu portão. E a gente, tipo assim, pô, à noite todo mundo conversa. Só que sempre tem essas conversas como a gente tá conversando hoje. Tipo assim, o rapaz que eu tava conversando, ele falou assim, ele era um bandista e tal. Aí ele falou, aí eu falei assim, poxa, eu não acredito nesse bagulho de Zé Pilintra, Zé não sei das contas, não. Aí ele, cara, tem que acreditar e tal, isso é real. Não, eu não acredito, não. E fala assim, você tem o lance do assovio, né? Nessa noite eu ouvi um assovio. Eu tava indo no banheiro, já era por volta da meia-noite, eu ouvi um assovio. E fui deitar, fui dormir, né? Aí quando. Só que eu fui dormir com uma sensação estranha. Eu sentia como se, tipo assim, minha consciência tivesse indo embora, sabe? Quando, tipo assim, você tá ali, mas não tá. Aí eu, tipo, eu vou dormir porque amanhã melhora. Quando eu acordei, gente, foi uma das piores coisas que eu já senti. Foi um dos piores medos que eu já senti na vida. Tipo assim, era como eu ficava de pé, eu ficava em pé, e eu falava assim, o que está acontecendo? Porque eu não consigo ficar tipo, consciente. O que está acontecendo? É como se alguém, do, sabe quando do lado de fora alguém tivesse tentando entrar na minha consciência? Tentando entrar, você fala assim, não, você bate o pé e fala assim, não, não, não vai. Aí nisso vai e volta, vai e volta. Eu falei, mãe, me ajuda. Já que tu expulsa os demônios aí, vê o que tá acontecendo. Vê o que tá acontecendo comigo. E ela começou a orar e tal, aí meu irmão tava presente, gastando, mas tipo assim, eu não tava tipo, brincando. Eu tava realmente, tipo, com muito medo. Eu tava com muito medo. E tipo assim, eu tava indo e voltando. Teve uma hora que eu desmaiei. Teve uma hora que eu fui e desmaiei. Aí minha mãe, levanta, Isaías. Eu, tipo, deu aquela acordada. Eu falei, mãe, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Foi quando, eu, tipo assim, eu tive que sentar, respirar. Aí aquela situação tava voltando. Só que, tipo, foram diversas vezes que, tipo aquele dar respirada. Como se alguém. Cara, é inexplicável. É como se tipo, alguém tivesse realmente entrando na sua consciência. Se eu incorporasse, provavelmente eu ia ter aquelas incorporações inconscientes. Não tô falando que, tipo, é da Umbanda ou é do Candomblé. Eu não sei quem era. Eu não sei o que era. Porque eu tive muito medo de deixar levar, sabe? Provavelmente, se eu me deixasse levar, aquilo ia se manifestar de alguma forma, ia levar. Mas eu lutei muito contra isso. Aí minha mãe, como é muito evangélica, ela acabou falando, essas coisas que você frequenta, não é nada disso, gente. Tipo assim, eu acredito que eu chamei mentalmente um ser, esse ser, não sei o que era, quem era, esse ser mentalmente veio como o Sancler sobre o gato, sabe? Tudo que eu acredito muito da vibração, né? O mundo é mental, como a primeira lei hermética. Eu vibrei, né, muito sobre isso. E por vibrar muito sobre isso, quem estava na minha volta provavelmente achou, como minha mãe já é, no caso, depois de centro de terreiro, minha avó era mãe de santo, então eu tenho toda uma cronologia, uma genética, eu acredito muito na genética espiritual, né? Tem toda uma genética baseada em, tipo assim, em eu estar, né, vinculado aos santos, né, no caso, tanto de Umbanda quanto minha avó era de Candomblé, né? Então, tipo assim, eu tenho esse sangue. Eu nunca entrei num terreiro, né, diretamente. Eu nunca fui num terreiro diretamente, mas eu preciso resolver essa questão quanto antes, para ver. E Então, pessoal, olha só, já são 40 minutos de podcast. Será que a gente deixa os outros dois não, últimos não, blocos? não, a gente termina agora. Não tem problema não. Não tem problema Vamos não. finalizar esse, vamos finalizar. E como minha avó é desse vínculo de, da espiritualidade, então, tipo assim, eu acredito que eu tenho muito uma herança dali de dentro.
E eu tenho que buscar muito. Só para não... Então, tipo assim, só para mim aquela experiência foi muito significativo, sabe? E também com muito medo, sabe? Com muito pé atrás. E sempre uma coisa, respeite quem você vibra, respeite quem você chama, não brinca com essas situações, principalmente se você tem um fundo de verdade dentro de si, sabe? Não, se você é ateu, seja o ateu que você respeita a religião dos outros, sabe? Mesmo que isso não aconteça com você diretamente, mas tem um grau de respeito pelo que o outro acredita. Eu fui um baita de um cuzão de não acreditar, de não acreditar não, de não respeitar, sabe? E aconteceu isso comigo. Eu não desejo isso para ninguém, né? Eu sou, eu sou uma pessoa que não deseja isso para ninguém, e foi esse meu relato. Eu tenho outros relatos em comparação também. Vou deixar para uma próxima. Fala, Sancler. Então, cara, porra, isso daí tu já tinha me contado, mano. Nunca com tanto detalhe, mas agora dá pra pegar tudo. O que o Júlio falou aí no caso dele também foi muito significativo. Eu nunca tive paralisia do sono, mas eu já tive algo, eu não sei se foi viagem astral ou se foi um sonho lúcido. Eu acho que tá mais pra segunda, né? Porque eu me vi saindo do meu corpo, fui caminhando, dando um rolê aqui pela casa, cheguei na sala e vi que tinha alguém chorando. Um dos meus pais ali, né? Estavam chorando. E aí depois falaram que realmente estavam chorando e tal, e aí eu fui e voltei pro corpo normalmente, mas eu nunca tive paralisia do sono, mas eu sei que essa espécie de deslocamento no espaço-tempo, né? Eu acredito muito nisso, ela é possível, ela acontece, porque eu já presenciei, então eu acredito muito em relatos desse tipo. Mas os fatos que eu queria contar são dois que se cruzam, que foram no mesmo lugar, né? Que é uma ordem iniciática. Eu não sei se eu dou o nome, eu não vou dar o nome, que a gente evita falar os nomes, mas foi dentro de uma ordem iniciática, e lá tem um evento, né, que eles fazem sempre, que é o lance da meditação. E aí, durante a meditação, de olho fechado ali, né, eu senti que tinha alguém todo de branco caminhando pela sala, e essa pessoa estava caminhando, durante a meditação já estava completamente desligado do que estava sendo dito na meditação, não sabia onde eu estava, era ali o meu começo, e essa pessoa veio, tocou no meu ombro, e falou alguma coisa que até hoje eu não consigo lembrar o que que é. Eu tento, eu me esforço, mas eu não consigo lembrar o que essa pessoa falou. E sumiu, foi embora. E aí a meditação terminou e eu até hoje também não contei isso pra ninguém. Tô contando agora pra vocês e quem vai ouvir vai saber, mas até hoje eu não contei pra ninguém. E eu achei aquilo muito bonito, era uma imagem muito bonita. Não dava pra ver o rosto, mas dava pra ver que era uma pessoa toda de branco. Tinha um capuz branco ali também. Eu achei muito legal, cara. E dentro dessa mesma ordem iniciática tinha um senhor de idade lá, né, um prata, e ele estava dando uma palestra e esse cara, inclusive, ele é meu amigo até hoje, eu costumo chamar ele de mestre, é uma relação muito boa que a gente tem, e ele estava lá dando a palestra dele e eu senti alguma coisa na porta, a gente estava dentro de uma sala fechada, né, eu senti alguma coisa, como se tivesse alguém querendo entrar naquela sala. E a gente sabia que não tinha ninguém lá dentro, do lado de fora, porque depois de determinado horário as portas fecham. E aí ninguém pode mais andar lá dentro, lá pelo lado de fora do local e tal, porque tá todo mundo dentro daquela sala. E eu fiquei com essa sensação, cara, tem alguém querendo entrar aqui. Era uma coisa boa, não era uma coisa ruim. E aí ele tava palestrando e tal, aí ele parou, olhou pra porta, ficou olhando assim pra porta, pediu assim para alguém levantar, né? Tal pessoa, vai lá, abre a porta, por favor, tem alguém querendo entrar. Aí a pessoa abriu a porta e não tinha ninguém. Aí ele foi falando, pô, deixa pra lá. Então é algum anjo que passou, né? Essa brincada aqui. Foi algum anjo que passou. E continuou a palestra normalmente. O que eu achei interessante nesse momento é que a mesma percepção que ele teve, eu também tive.
eu senti que tinha alguma coisa do lado de fora daquele ambiente que estava, lógico que se quisesse entrar, ia entrar, mas era uma coisa boa, não era uma coisa ruim, dava para sentir que era uma energia mais positiva. E ele percebeu. E aí que eu comecei a me ligar muito a esse lugar, e eu passei a frequentar mais vezes. Agora até não está funcionando por conta da pandemia e tal, mas são esses relatos aí. E hoje eu tenho uma outra percepção dessas situações, né? Que é como eu disse, eu estou muito ligado a esse lance das coisas aparecerem para mim, de eu visualizar as coisas. Quando eu era criança, eu conseguia ver fisicamente, né? Hoje já não, hoje eu já sinto essa energia. E eu ter sentido essa energia naquele lugar, e aquela pessoa que estava palestrando, que está num grau muito acima, embora eu não goste muito de falar desse negócio de grau, tá num grau acima do que eu, então é mais evoluído, não gosto de falar nisso, mas essa pessoa ela está num grau muito acima de mim. E ela teve a percepção. Então eu comecei a perceber que realmente eu consigo sentir algumas coisas. Eu passei a aceitar melhor a partir desse momento, desses dois casos. Eu passei a aceitar melhor as coisas. Até hoje eu não sei quem foi que botou a mão no meu ombro. Melhor deixar pra lá. Melhor deixar pra lá. Para o desculpa. Melhor deixar pra lá quem colocou a mão aí, né? Tá meu bom, ombro estando no lugar, tá beleza. Tá bom, né? Fala, Julião. Então, pessoal, depois desses eventos que aconteceram lá nessa mesma casa, a menina que gritou no meu ouvido, a paralisia do sono, lembrando que aconteceram muitos outros eventos que eu não citei, que foram eventos do tipo dia a dia corriqueiro, porta abrindo sozinha, coisas caindo sozinha. Essa que eu vou contar foi a que mais me marcou, mas não só a mim, mas com um amigo nosso também, o Denis, porque ainda bem que ele estava comigo nesse dia, porque acabou sendo uma testemunha pro caso ocorrido, né? Que foi o seguinte: certa vez a gente saiu do colégio, a gente estava no ensino médio ainda, e fomos lá para casa jogar videogame, né? Eu e ele. E a gente estava lá no segundo andar, no meu quarto, jogando videogame, até o momento em que sentimos fome. E descemos para a cozinha para fazer alguma coisa para comer. Queria muito que ele tivesse aqui nesse podcast, porque ele poderia até complementar o que eu vou dizer, porque acho que ele sentiu até mais medo do que eu, porque como eu já estava acostumado com aquela casa lá, mas nesse dia eu também fiquei com medo. Porque a gente desceu para comer, né? E eu tava lá fritando uns nuggets lá, esquentando arroz, sei lá, qualquer coisa. A gente tava fazendo qualquer coisa para comer. E a gente tava brincando, rindo, falando qualquer coisa lá. E do nada, ele para de falar e ele olha pro teto e fala assim para mim: "Você tá escutando isso?" E eu disse: "Não, o quê?" Pessoal, era nitidamente alguém correndo de um quarto pro outro, do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto, correndo mesmo no segundo andar. E a gente ficou ali parado. E eu lembro que eu desliguei o fogo nessa hora e parei de fazer o que eu estava fazendo para escutar aquilo. E eu e ele olhando para o teto, escutando aquilo, e passos correndo de um banheiro para o outro, do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro. E aí ele olha para mim e fala assim: "Cara, tem alguém lá em cima?" Eu falei: "Não, só tinha nós dois aqui." Até o momento que esses passos param de correr e vem andando como se estivesse descendo a escada. Só que a escada que a gente tinha lá era uma que, assim, no início dela dava para ver quem subia. De certo ponto, do meio da escada em diante, já não dava para ver mais. Então, assim, da metade da escada para baixo dava para ver. Da metade da escada para cima não dava mais para ver. E aí a gente parou na porta da cozinha olhando a escada para ver se aparecia alguém ali. E esses passos vinham devagarzinho, como se estivesse descendo a escada. Cara, que sensação horrível que a gente teve naquele dia. E a gente olhando a escada e os passos vindo.
devagarzinho, como se estivesse descendo a escada e se aproximando. E quando chegou exatamente no ponto aonde ia aparecer alguém, simplesmente parou. Você tá maluco. Eu lembro que eu e ele ficamos ali ainda olhando para aquela escada pelo menos uns 20 minutos, sem falar um ai. Vai falar o quê também, né? Aí eu lembro, cara, nesse dia a gente ficou com tanto medo que eu lembro que eu peguei a chave da porta, que estava bem do nosso lado, eu peguei a chave. Aí ele falou assim, tá trancado aqui? Eu falei, não, não tá trancado, tá só na maçaneta. Eu lembro que a gente foi indo devagarzinho até a porta que dava pra rua, né? Olhando pra escada. A gente abriu a porta de casa e a gente foi pra rua. A gente não ficou em casa, não. E trancamos em casa, né? a porta. A gente não subiu mais, a gente deixou o videogame lá no pause, deixou o ventilador lá rolando. A gente não subiu de novo, não, cara. A gente ficou com tanto medo, cara, assim, foi o fenômeno mais incrível que eu tive ali dentro daquela casa, mais medonho, o que mais me impactou, sabe, é o que, se ele tivesse aqui, ele diria pra vocês, assim, nas mesmas palavras, foi tenso, desde aquele dia, eu nunca mais duvidei do sobrenatural, sabe? E esse é o meu último relato que eu deixei pra vocês. Tá maluco, mano. Pessoal, chegando perto ali, aí vê o banana de pijama descendo a escada. Se fosse, eu correria do mesmo jeito, que aquele porra que imagina, você viu o Teletubbies. Cara, qualquer coisa que descesse daquela escada ali, a gente ia correr. Né? Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa. Não tinha ninguém lá em cima, cara. Como é que alguma coisa ia descer dali? Pô, com certeza. Tá maluco, cara. Realmente. Então, a gente acaba esses contos, né? Provavelmente a gente vai fazer um mais posteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu tenho outros contos. Energia lá em cima, Rogerinho! Exatamente. Renan. A gente quer agradecer muito por vocês estarem ouvindo esse podcast. A gente gosta muito, né? Sempre gostou muito do sobrenatural. A gente segue quantos youtubers de sobrenatural. O meu favorito é o Nino Denami. Sempre vai ser. O pessoal gosta muito. O Júlio gosta muito do Spook House. Eles são amigos hoje, né? Tipo assim... Gosto muito do Spook House mesmo. Então a gente agradece demais a audiência que vocês têm nos dado. E considerações finais, gente, podem falar aí. Então, já que tu deixou aí uma recomendação e o Júlio concordou com uma outra, tem um canal que eu gosto muito, que é do Jorge Puente, e ele é um mago também, né? E ele faz muitos vídeos relacionando, assim, esses assuntos que a gente debateu aqui com as coisas que ele estuda. Ele também traz algumas outras visões lá. Enfim, é um canal muito maneiro e que pouca gente conhece. Não sei se está começando agora também, mas eu recomendo. E, cara, eu não posso falar para ninguém, acredita nisso, não acredita nisso. Eu acho que é muita prepotência da minha parte. Mas tem coisas que realmente acontecem que a gente tenta buscar uma explicação racional, e olha que é uma pessoa super racional que tá falando para vocês, que racionaliza a porra toda. Mas tem coisas que a gente tenta explicar pela razão e a gente não consegue. E tá tudo bem, entendeu? Isso daqui foi mais uma forma da gente compartilhar mesmo, né? Algumas coisas que aconteceram na nossa vida, que são fatos que realmente não tem explicação. E são 3 pessoas aqui que são racionais. Então, assim, se você é uma pessoa que tem mais a sua razão ali no lugar, e você não acredita tanto no culto, no sobrenatural, tenta suspender um pouco a sua não crença. Suspeitar, exatamente, cara.
é a nossa proposta do canal, né? De meio que alfinetar a curiosidade nas outras pessoas. Então, cara, tenta suspender um pouco o que você não acredita e se abre um pouco para as possibilidades. Daí a minha É consideração. isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Gosto muito também desses nossos temas, né, que a gente traz para vocês sobre terror. A gente vai voltar aí com artigos, com livros, as nossas considerações, as nossas sugestões, opiniões e comentários sobre o mundo da magia. Tá? A gente não pode fugir disso. O mundo da magia, porque tudo isso que a gente está falando, sobre tudo isso que a gente está comentando e relatando são fenômenos mágicos, né? Que estão aí fazendo parte do nosso mundo físico, astral, espiritual, emocional, psicológico, etc. Então as minhas considerações finais são essas. Espero que vocês gostem muito. Deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal. Exatamente. E até o próximo Ative o podcast. sininho, os vídeos no YouTube. Então, pessoal, como a gente sempre fala, patente para o nosso coração, patente para a nossa mente, que as portas se abram pelo nosso coração, que as portas se abram pela nossa mente. E arrivederci, eu acho que é assim que se Até a fala. próxima. Até a próxima, valeu! Valeu.